Olá pessoal, Marcelo por aqui. Eu resolvi falar sobre como é que funciona a cabeça de um assassino serial, de um assassino em massa. Só que nós vamos além daquilo que todo mundo está acostumado a discutir. Nós vamos falar sobre o que tem na cabeça de um determinado tipo que comete os crimes debaixo do teu nariz e você nem se toca que ele é um assassino serial. Um dos mitos que precisa ser desfeito é que o assassino serial ele tem algum tipo de pudor. Não é verdade? Às vezes você acha assim, não, ele não faria tal coisa. Veja só, você sabia que a maior parte das pessoas que foram mortas por Hitler antes e durante a Segunda Guerra Mundial, dentro das fronteiras alemãs, eram alemães? Você sabia que a maior parte das pessoas que morreram na União Soviética durante os expurgos do Stalin eram soviéticos? E você sabia que, por exemplo, quase a totalidade das pessoas que morreram no Brasil durante a maior pandemia do século, onde um líder dizia que você não precisava usar máscara, ele atrasou de propósito a compra de vacinas, e ele dizia que você podia se aglomerar, bom, você parou para pensar que quase todo mundo que morreu, das 700 mil pessoas que morreram ali, eram brasileiros? A primeira coisa que você precisa desmitificar é que não, ele não tem escrúpulo, ele não tem nada que prenda ele com outras pessoas. Ele não tem vínculos morais ou afetivos com ninguém. Talvez você já tenha ouvido aquele ditado que falava assim, se você mata uma pessoa, você é um assassino. Se você mata milhões, você é um conquistador. Se tem uma coisa maior do que o desapego ao ser humano fora ele mesmo, se tem uma coisa que ele tem maior do que isso, é o próprio ego. Um dos maiores assassinos seriais do nosso tempo é uma pessoa que disse que preferia ter um filho morto do que um filho gay. Lembra quem é, né? Eu pergunto pra você que tem um filho, que tem uma filha, quantas vezes você já falou, mesmo de brincadeira, que você preferia que o seu filho estivesse morto? Eu tenho certeza que você nunca falou. E sabe por que você nunca falou? Porque você tem um apego moral e afetivo a algum ser humano que não é você. Você sabe que a maioria das pessoas daria a vida para salvar o próprio filho ou a própria filha, não é verdade? Mas quando um desses fala que ele preferia que os filhos dele estivessem mortos a serem gays, esse tipo de frase significa que ele não tem de verdade apreço à vida humana. Claro, não significa que ele vá sair matando os próprios filhos, não é isso, mas significa que ele não tem apreço à vida humana, seja de quem for, exceto a dele. Por que isso? Porque eu volto a falar o que já falei agora há pouco. Quantas vezes você falou, mesmo em tom de brincadeira, que você preferia que o seu filho ou sua filha estivessem mortos? Você e a grande maioria, a maioria esmagadora das pessoas no planeta, não falaria isso nem de brincadeira. Porque esse é um conceito impensável. Impensável para quem? Impensável na sociedade humana que tem uma ideologia que nós hoje em dia costumamos chamar de humanista, ou seja, de preservação da raça humana. O maior projeto pessoal de uma pessoa, de um ególatra como esse tipo de líder, o maior projeto pessoal que essa pessoa tem é a própria sobrevivência, entenda isso. Então, esse ególatra começa eliminando todas aquelas pessoas que não coadunam publicamente com o projeto que ele pretende instalar. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Note, Hitler não eliminava os judeus, não elegeu como os judeus como sendo a pior raça do mundo? Stalin não fez a mesma coisa contra aqueles que ele desprezava? Esse mito brasileiro, ele não elegeu também uma certa classe de pessoas que deveriam ser eliminadas, tipo os esquerdistas? Então, para você começar a entender, ele começa eliminando aqueles que são claramente diferentes dele. Para quê? Para que esse tipo de gente que é claramente diferente dele não possa, no futuro, colocar em risco a existência dele. Note que esses três principais líderes que eu estou citando nesse canal, naturalmente o mundo não teve só eles. Eu estou citando dois que tiveram uma abrangência mundial e um que teve, sem dúvida nenhuma, uma abrangência brasileira e que foi a pessoa responsável por mais mortes em toda a história do Brasil. Lembre-se, o que faz uma pessoa entrar numa escola, carregando uma arma e matar 20, 30 pessoas de uma vez só? Essa pessoa faz isso porque ela imagina que aquelas 30 pessoas que vão morrer, ou quantos mais ele conseguisse matar, essas pessoas atrapalham um tipo de mundo que o assassino em série projeta na cabeça dele como sendo o certo. E se essas pessoas colocam em risco aquele projeto de mundo, elas precisam naturalmente ser eliminadas, né? O segundo momento do expurgo é eliminar aquelas pessoas que não estavam naquele lote dos primeiros eliminados. Quer dizer, ele vai começando a fechar o círculo dele. Por quê? Porque lembre-se que as pessoas, na medida em que vão percebendo que correm o risco de serem eliminadas, elas vão se mobilizando de alguma forma.
E aí ele vai dizer o seguinte, opa, a luz vermelha está acendendo, tem mais pessoas mais próximas de mim até dispostas a parar o meu projeto, dispostas a acabar comigo. Quando eu digo que esses assassinos em série falam assim, peraí, as pessoas estão tentando acabar com o meu projeto, estão tentando acabar comigo, não é coincidência, é porque ele entende que o maior projeto dele é ele mesmo. Boa parte destas pessoas se consideram o Messias. Então, continuando naquele segundo momento de grandes expurgos, é começar a eliminar as pessoas mais próximas dele. Por quê? Porque ele entende que essas pessoas também podem colocar em risco a própria sobrevivência dele. Quem são essas pessoas mais próximas? São os aliados. São, eventualmente, os familiares. Todo Messias sabe que ele precisa comandar um certo número de pessoas, afinal de contas não tem graça você ser um rei e não ter ninguém a quem comandar, não é verdade? Sobre isso, eu relembro que o Saddam Hussein cogitou algumas vezes matar aqueles 2 filhos dele muito malucos. Por quê? Porque eles colocavam em risco de tal forma o projeto do Saddam Hussein que ele pensou o seguinte, peraí gente, não dá desse jeito. Quem manda aqui? Sou eu. Se vocês estão desmoralizando a este ponto o meu reinado, eu tenho que acabar com vocês, porque afinal de contas o rei sou eu. Mesmo o maior tirano da humanidade sempre precisou de algum tipo de legitimação social junto às pessoas em quem ele manda. E eu citei o Saddam Hussein de propósito, para mostrar que, se fosse o caso, ele mataria 2 dos filhos dele para continuar no poder. Aí eu volto com aquela anedota anterior, onde esse líder, ele diz o seguinte, eu prefiro ter filho morto a ter um filho gay. Não é que no fundo ele se incomode com o filho gay. Ele não se incomoda. Mas o que acontece? A partir do momento em que aquele filho gay coloca em xeque o projeto de poder dele, se for o caso, ele elimina os filhos. Lembre que o que nós estamos discutindo aqui é o que tem na cabeça deste ególatra. Não é o que aconteceu nos fatos ali, o que ele teve que efetivamente fazer ou deixar de fazer. E sim, nós estamos tentando desvendar o que tem na cabeça dele e até onde ele iria, se possível. Às vezes, essa pessoa é obrigada, pela situação, a preservar determinado grupo de pessoas. Mas não porque ela goste de determinado grupo de pessoas ou não porque ela ligue para essas pessoas. Ela preserva pela própria sobrevivência dela. Uma coisa sempre a ser lembrada desse tipo de pessoa é o seguinte, eles precisam ter um certo nível, uma certa quantidade de legitimação social, porque eles se acham, de uma forma geral, os grandes salvadores, os grandes escolhidos. E não adianta você ser o escolhido se não tiver mais ninguém vivo. Disso tudo que a gente discutiu aqui, algumas coisas merecem ser anotadas. Esse líder ególatra, ele não tem apego a ninguém, exceto a ele mesmo. Ele tem níveis de apego, mas na medida em que a situação dele vai apertando, ele vai eliminando todo mundo, inclusive os filhos. A outra coisa que merece ser anotada sobre o caráter dessas pessoas é, ele precisa de legitimação pública. Por que dessa legitimação pública? Porque esta legitimação pública faz com que se sustente na cabeça dele de que ele é o escolhido. E por fim, cabe sempre relembrar o seguinte, claro que esse vídeo não pretende exaurir todo tipo de discussão. Eu estou tentando resumir isso aqui em 10 minutos. Eu não conseguiria resumir em 10 minutos centenas de estudos feitos ao longo de décadas, quem sabe até de séculos. Esse é apenas um resumão daqueles itens que eu considero mais importantes e relevantes para o nosso momento que nós estamos vivendo hoje em dia.